Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um curso gratuito. Eu sou a Kátia Miller e estamos aqui na nossa semana maravilhosa dos bolos caseiros. Agora muito mais modernos, com uma super produção e super atrativos. Para quem não me conhece, eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos e trabalho na confeitaria há mais de 4 anos, tá? Então, como muitas que estão assistindo as nossas aulas agora, eu também comecei na confeitaria num momento de dificuldade financeira, tá? Eu precisava trabalhar, eu precisava ter o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não queria mais ter que trabalhar fora por causa dos meus filhos. Eu gostaria de ficar mais próximo deles, porque por muitos anos eu trabalhei fora e eu não tinha mais tempo de ficar com eles. Então eu deixava de ter momentos com os meus filhos para ter que trabalhar. Então só quem é mãe e tem filhos sabe o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil, né, gente? Então eu precisava de um trabalho, eu precisava trabalhar, mas algo que eu pudesse juntar as duas coisas, poder estar com os meus filhos e poder ter a minha renda. Pensei muito em alguma coisa que eu pudesse fazer em casa e o meu afilhado que me deu a ideia então de fazer trufas e chocolates para ele vender na escola. Então eu poderia ter uma renda. Então eu fui, né, junto com a ideia dele e comecei a fazer as trufas então para ele vender. A gente foi vendendo, fui comprando, fui vendendo, fui comprando. Fui fazendo mais e fui vendendo mais e fui me aperfeiçoando, tá? Então, eu aí comecei a colocar outros produtos, fazer outras coisas, outros produtos para agregar nesses produtos que eu já vendia e assim sucessivamente, tá? Então, eu sei que fácil não foi, então eu sei que vocês aí também provavelmente passam por algumas dificuldades, né? Eu sei das lutas de vocês, eu também passei muitas pessoas disseram para mim que eu não deveria de fazer, que eu não conseguiria fazer, que não era pra mim, até porque quando eu comecei a trabalhar com doce, eu não sabia nem fazer bolo de pacotinho, aquele bolo que a gente compra lá no mercado, que só bota ovo e bota leite, bota pra assar, tá pronto. Não, nem assim, nem esse bolo, meu bolo não crescia, ou meu bolo saía pra fora da forma, ou meu bolo embatumava, ou ele queimava, chegou algumas vezes queimar, tá, gente? Então, pensa na dificuldade que a pessoa tinha com a confeitaria. Então, eu não conseguia nem fazer bolo de pacotinho, imagina fazer outras coisas, né? Fazer coisas para vender. Mas mesmo assim, mesmo mediante dificuldade, mesmo mediante muitas pessoas me desmotivando, dizendo que eu não conseguiria, que aquilo ali não era para mim, que eu não tinha jeito, que eu não tinha talento, mesmo assim, eu insisti. Deu coração de bolo, diziam pra mim, bem capaz que tu vai conseguir fazer, mas mesmo assim eu insisti, eu fui lá comprando, uma vez eu comprava uma coisa, outro dia eu ia lá comprava outra, mesmo na dificuldade eu fui continuando e não deixei que ninguém dissesse pra mim que eu não podia. Eu sei o quanto é difícil, muitas de vocês devem estar pensando, isso eu passo por isso também, todo mundo passa. Todo mundo já passou, todo mundo já teve que ouvir alguma frase desmotivadora. Isso dói na gente, lá no fundo mesmo, a gente se sente muito mal, principalmente quando as pessoas próximas da gente, as pessoas de casa, às vezes não te motivam a fazer o teu melhor. E isso dói. Eu sei que dói, então eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que tu tá aí, de repente tá com medo, não sabe como começar, tá com medo de começar, né? Medo de não vender, medo das pessoas rirem de ti, medo de não conseguir, medo de estragar alguma receita. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. No começo a gente bota muito ingrediente fora, no começo a gente passa algumas noites pensando num recheio, numa decoração, e às vezes quando a gente vai fazer, parece que tá tudo certo, mas quando a gente vai fazer não dá muito certo. É complicado? É muita dificuldade? Mas também é muito motivador tu chegar no teu cliente, entregar o teu produto e ele te olhar com aqueles olhos que só o cliente olha
quando tu entrega um produto bom para ele, tá? Então isso não tem dinheiro que pague. Quando tu faz um bolo e tu entrega para tua cliente e a tua cliente te agradece e tu sabe que realmente é de coração. Isso, gente, não tem valor que pague, tá? Então eu sei da tua luta, eu tô aqui e tô aqui para te ajudar. Então, se tu tá aí desanimada, desacreditada, desmotivada, levanta essa cabeça e vem comigo, porque eu tô aqui para te ajudar. Mas eu quero que tu te comprometa comigo a assistir todas as aulas, a colocar já em prática as receitas, uma a uma, testando. A gente erra, a gente acerta, a gente faz de novo. Façam o exercício de fazer as receitas, que eu tenho certeza que quando o teu cliente te pedir e tu fizer com aquele carinho que só a gente tem quando a gente faz, gente, o teu cliente vai te agradecer. E eu tenho certeza, tá? Que tu vai ter muito sucesso. Eu quero que tu te torne uma confeiteira que realmente é muito, mas muito valorizada pelo que faz. Que não só recebe pelo que tu faz, mas que tu é muito valorizada, sim, pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pelo teu capricho, pelo teu produto. Então, pega na minha mão e vamos lá, que a gente vai conseguir. E se tu tem dificuldade, tu não tá sozinho. Todo mundo tem. Em algum momento, em algum instante, a gente sente uma dificuldade. Eu sei, e às vezes a gente procura saber na internet, procura nos sites para ver se consegue. Às vezes não consegue, por quê? Porque às vezes não tem o auxílio suficiente. Então eu tô aqui para te ajudar. Eu vou passar o máximo de informação para vocês sobre os bolos, né? Sobre a aula de hoje. Tudo que eu puder. Não vou esconder que isso aqui não pode, que isso aqui pode, isso aqui não pode. Não se preocupem, tá? Que vai ser uma aula super clara, tá? E nós vamos trabalhar só com itens que a gente consegue no dia a dia. Não tem nada de muito elaborado, não tem nada que vocês tenham que correr muito para encontrar. Tudo produto simples e fácil, para que tu faça e venda, tá? Então, pessoal, como vai funcionar a nossa semana de aula, tá? A nossa semana, então, ela é dividida em 3 dias, tá? Nós vamos liberar uma aula por dia, tá? Lembrando que a gente libera ela de manhã e à noite, para que todos possam assistir. E então, ela vai estar dividida da seguinte forma. No primeiro dia, nós vamos fazer as massas. No segundo, as coberturas, né, ou recheios, seja como vocês queiram chamar. E na terceira aula nós vamos falar sobre a decoração desses bolos e sobre precificação, vendas, embalagem, armazenamento, tudo isso que a gente precisa para estar complementando as receitas, né? Porque é um curso bem completo, não só receitas. Aqui a gente não tem só receitas, nós temos também toda a parte de gestão do negócio que a gente vai falar sim um pouquinho no final da aula, tá? Isso no terceiro dia. No dia 1, que é o dia de hoje, nós vamos fazer as massas, né? Nós vamos trabalhar hoje com as massas de red velvet, aquela massa do veludo vermelho, a massa de cenoura e uma massa de banana com aveia. Então, muita gente me pediu receitas onde eu pudesse fazer no liquidificador ou fazer à mão, né? Então, nesse curso, para ver como é um curso super completo, nós vamos fazer as 3 massas. Uma será feita na batedeira, outra será feita então no liquidificador e uma massa à mão. Então, para vocês não terem desculpa de que eu não tenho a batedeira, eu não tenho o liquidificador, então a gente vai fazer as 3 massas, tá? Bem diferentes para que todos possam acompanhar. No segundo dia, que vai ser a aula das coberturas, desculpa, nós faremos então uma cobertura de brigadeiro de ninho, uma de geleia de morango, uma de banana caramelada e o nosso brigadeiro gourmet, tá? Aí na terceira aula, como eu já falei, a aula então aquela das montagens, aí eu vou mostrar para vocês quando chegar a aula o que a gente vai casar com o que, tá? Então eu nem vou explicar agora para vocês como vai ser cada um,
Mas isso a gente vai deixar para a última aula. A gente vai casar então esses recheios com os bolos, tá? Então esse é o cronograma da nossa aula. Então, gente, esse vai ser um curso bem completo. Eu vou também, na última aula, eu vou dar dicas de como trabalhar com esses bolos durante o ano inteiro, porque ainda tem gente que tem muita dificuldade de como oferecer o seu produto. Então, para quem tem medo de como começar, porque acha que não vai vender, que não vai conseguir vender, então, assim, assiste até o final para vocês terem uma noção de como eu comecei. Eu também tive muita dificuldade de sair para a rua para vender, batendo de porta em porta. Mas eu usei muitas outras ferramentas que me ajudaram muito. E aí no final dessa aula eu vou estar explicando para vocês como também dá para fazer quem não quer sair de porta em porta, né, vendendo seus produtos. E para quem está chegando agora, é a primeira vez que está assistindo as nossas aulas, eu já te convido a me seguir nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial, no Facebook e no Instagram. E também te convido a participar do meu grupo do Facebook, que é Confeitando com Kátia Miller. E também já se inscrevam lá no meu canal no YouTube, que é Kátia Miller Oficial, que toda semana a gente está colocando vídeos novos para estar auxiliando vocês, né, com alguma dica, com alguma receita, né? Então não esqueçam de estar se inscrevendo lá para vocês ficarem sempre por dentro dos conteúdos novos que estão chegando, tá, gente? Então agora nós vamos para nossa aula, que vai ser a aula de massa, tá? Lembrando também, gente, que agora nós vamos fazer toda essa parte da aula prática, né? Com a câmera focada na mesa, porque muita gente tem às vezes dificuldade, então a gente vai mostrar bem de perto todos os detalhes para vocês, tá? Então bora lá agora para nossa aula prática e não se esqueçam que não tem necessidade de estar anotando os ingredientes, que no final do curso, no final da semana, nós vamos estar liberando todas as receitas por escrito para que vocês não percam nada e não tenham que ficar perdendo tempo anotando as receitas e não conseguindo prestar atenção no vídeo. Então prestem bem atenção na nossa aula agora e não se preocupem com as receitas que no final do curso a gente libera para vocês. Então bora lá, vamos botar a mão na massa agora. Então, pessoal, para a gente fazer essa massa maravilhosa de Red Velvet, a gente vai usar, então, 6 ovos, tá? Em temperatura ambiente. 400 gramas de açúcar refinado. E 200 gramas de margarina gelada, tá, gente? Então, a gente vai levar primeiramente esses 3 ingredientes na nossa batedeira, então, e a gente vai bater esses ingredientes até formar, então, um creme fofo e branco, tá, gente? Ele vai dobrar de volume esses ingredientes, tá? A gente vai bater, então, em velocidade alta, tá? Eu só vou dar uma desmanchadinha aqui na nossa margarina, que como ela tá bem gelada, né, ela pode acabar pegando no batedor e quebrando os arames. Então, eu vou só tirar um pouquinho assim, ó, abrir ela, pra facilitar na hora da gente bater e não acabar arrebentando o arame, né, da nossa batedeira. Que nós vamos bater, então, nesse arame, nesse batedor de arame, ó, tá? Então, vamos bater, então, eu volto mostrar pra vocês, então, como ficou esse creme, então, depois que ele tiver crescido, né, dobrado de volume e ter ficado ele bem cremoso e bem branquinho, tá, gente?
Ó, gente, a gente já chegou na textura que a gente precisa desses ingredientes. A gente levou em torno de uns 5 minutos, mais ou menos, pra chegar nessa textura de creme, ó. Ó. Ó, é um creme, ó, que ele não cai com tanta facilidade da nossa espátula, ó. Ele dobrou de volume e virou um creme, né? Ó. Então, feito isso, agora a gente vai acrescentar nessa mistura um copinho de iogurte natural. Ó, um copinho, então, de iogurte natural. Aqui tem 170 gramas, então, de iogurte natural. Eu tô usando o que vem adoçado já, mas vocês podem usar aquele que não é adoçado, né? O integral também, que é o desnatado, né? Que daí ele não é adoçado. Mas eu tô utilizando aqui o que já tem açúcar, tá? O que contém açúcar. Mas isso é bem opcional de vocês. Quem quiser fazer também com iogurte natural caseiro também pode fazer, que dá super certo. E nesse momento também a gente vai acrescentar então uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Quem quiser colocar outro sabor também, outra essência, pode colocar também. E quem não gosta da essência de baunilha também não precisa, não é obrigatório, é opcional essa essência também. Agora nós vamos bater mais por alguns minutinhos, até mesmo só para incorporar mesmo esse creme, esse iogurte natural e essa essência nessa mistura, para a gente começar a misturar os ingredientes secos na massa. Ó, prontinho, já misturamos então todos os ingredientes. E agora a gente vai então incorporar os ingredientes secos, tá, gente? Vamos tirar aqui o batedor então. E eu vou puxar então aqui para vocês verem bem como ficou a textura então desse creme. Olhando assim, agora ele parece que ele ficou um creme meio talhado, mas esse é normal. Essa é a textura mesmo desse creme. Então agora a gente vai começar incorporando a farinha nesse creme então, gente. Então com a minha peneira, tá? Eu vou acrescentar aqui então 400 gramas de farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo sem fermento. Quem quiser utilizar com fermento pode utilizar. A única diferença vai ser que daí na hora de colocar o fermento, vocês não acrescentem o fermento, ó. A gente vai usar então a peneira então pra peneirar essa farinha, pra não ficar aquelas bolinhas, aqueles gruminhos de farinha no meio da massa. Ó, e aí com o nosso fouet, a gente começa misturando delicadamente a massa. Não precisa bater muito, é só pra misturar mesmo. Ó, olhando assim, vocês vão ter a impressão de que é uma massa talhada, né? Mas não se preocupem, vai dar tudo certo no final. Por que a gente coloca a farinha em 3 etapas? Para não criar bolinhas de farinha que não se mistura lá embaixo da massa. Então, sempre procurem fazer em 3 etapas. Por quê? Porque isso facilita no mexer a nossa massa. Ó, porque senão fica aquele monte de farinha quando a gente bota tudo de uma vez. E o que acontece? Fica bolinhas de farinha lá embaixo, que a gente acaba não misturando o suficiente na massa. Então, a gente vem com o nosso restante agora. E é a última etapa da farinha. Ó, podem ver que aqueles gruminhos de farinha, eles vão se desmanchando aos pouquinhos. Sempre vai ficar um. Então, é bom sempre tirar, misturar, peneirar bem para na hora de misturar com a massa.
Ó, ele fica uma massa um pouquinho mais pesada. Mas não se preocupem, depois a gente finaliza ela na batedeira para se misturar tudo. Então, agora na sequência, a gente vai colocar, então, 50 gramas de leite em pó e 30 gramas de chocolate 50% cacau. Ó, a gente pode botar junto, não tem problema, porque vai tudo ser peneirado junto, ó. E a gente peneira para sair todo aquelas bolinhas, ó. Isso aqui é tudo bolinhas que, se a gente não passa na peneira, elas vão ficar inteiras depois dentro da massa, ó. Então a gente passa na peneira para facilitar e não ficar aqueles gruminhos horríveis que ficam crus quando a gente morde um pedacinho de bolo, né? Então, ó, e a gente vem e mistura. Vai bem lá embaixo, puxa, para não ficar nada sem misturar. Ó. Nossa massa tá quase pronta. Então, gente, feito isso, agora a gente vai acrescentar, então, o nosso fermento. Aqui, então, eu tenho uma colher de sopa de fermento. Ó, então, prestem bem atenção. Nesse momento, quem utiliza farinha já com fermento, não precisa colocar mais fermento, tá, gente? Então, a gente vem com fermento, dá uma misturadinha aqui. E a gente vai agora acrescentar o nosso corante vermelho, tá? Então, eu vou utilizar agora o corante vermelho da Mix, que é o corante Soft Gel, que é o vermelho morango, tá? Eu vou utilizar praticamente todo esse tubinho de corante, dá em torno de 25 gramas, tá? Então, vai praticamente todo esse corante, então, nessa massa, tá? Mas, Kátia, não vai ficar muito forte, com muito gosto de corante? Não, gente, não vai ficar o gosto do corante, até porque é bastante massa, né? Essa receita vai dar 2 bolos, tá? Então, ó, a gente vai dar uma misturadinha e vamos levar de novo pra batedeira, pra ele misturar mais um pouco essa nossa massa. Ó, ele vai intensificando a cor. E agora, conforme a gente for bater na batedeira, né, pra dar a finalização, ele já vai terminar de incorporar essa cor, então, tá? Então, eu vou botar de volta na batedeira e eu mostro depois, eu mostro pra vocês, então, agora com a massa na batedeira. Então, gente, agora com a nossa massa já na batedeira, nós vamos bater, então, com o batedor de raquete, ó. Eu mudei um pouquinho o batedor porque essa massa já ficou um pouco mais pesada, então naquele batedor de arame, ele pode não dar certo, pode até quebrar o arame. Então eu aconselho vocês, se vocês puderem mudar o batedor agora da batedeira, é essencial, tá? Então a gente vai bater agora por alguns segundos, por uns 10, 15 segundos essa massa, só para incorporar bem os ingredientes e misturar bem esse corante na massa, tá, gente? Em velocidade alta, então. Então, gente, essa aqui, então, é a nossa massa, ó. A estrutura da nossa massa. Olha a cor, como fica um vermelho bem vivo. Ó. Então, agora a gente vai colocar nas forminhas. Eu vou mostrar pra vocês nas forminhas. Então, gente, ó, essa é a textura da nossa massa. Ó, olha como fica um vermelho bem vivo. Linda, linda, linda essa massa. Então, agora a gente vai colocar nas forminhas, tá? Aqui vai render, então, 2 bolinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, então, as nossas forminhas. A gente vai estar utilizando, então, as formas, aquelas ballerines, né? Que é as forminhas de piscina, né? Pra fazer aquele bolinho pool cake, que é o tão famoso pool cake, tá ganhando espaço no mercado, né? Ó, e eu tô utilizando, então, a forminha que ela tem 22 centímetros de diâmetro por 7,5 de altura, ó, gente.
Então eu vou untar então essas duas forminhas, eu vou utilizar duas, tá? Desse mesmo tamanho. Eu vou untar elas então com desmoldante e vamos levar então essas duas massinhas para assar. Então a gente já tem aqui as duas forminhas então já untadas, né? Vamos colocar então o nosso bolo, a gente vai dividir essa massa então. Eu não vou pesar a massa pra saber certinho aqui, eu vou botar o meio a olho, né? Eu vou pesar mais ou menos aqui pra vocês saberem. Não, eu não vou fazer exatamente por peso, por quê? Porque eu não estou utilizando elas pra vender, é só mesmo pra demonstração pra vocês. Mas eu indico que vocês pesem elas, né? Pra vocês terem mais ou menos uma noção na hora de fazer a precificação desses bolos, tá, gente? Ó, gente, as nossas duas forminhas já estão preenchidas, ó. Podem ver que eu deixei um pouquinho de espaço aqui, ó, nas laterais, porque o bolinho ele vai crescer. Muita gente vai dizer, ah, mas ele fica tão baixinho, Kátia. Por que que ele fica tão baixinho? Porque esse é o modelo desse bolo. Ele é baixinho mesmo, tá, gente? Então, não se preocupem por ele ficar um pouquinho mais baixo. Então, esses bolinhos a gente vai assar, então, com forno pré-aquecido por uns 10 minutos, tá? De 150 a 160 graus, tá? Lembrando que a temperatura do forno, né, não pode estar muito quente, não deixem muito tempo ele pré-aquecendo, tá? Não levem muito tempo para colocar esses bolos, não deixe o forno pré-aquecendo por muito tempo, tá? Nós vamos assar eles por uns 40 a 45 minutos. Então, gente, por quê? Por que não podemos botar ele a 180 graus como os outros bolos? Porque se ele assar muito rápido, ele vai ficar escuro demais. Então, ele demanda um tempo mais de tempo dentro do forno pra ficar na cor bonita, aquele vermelho bem bonito, tá, gente? Então, pode assar. Muita gente vai perguntar, posso assar eles no forno a gás ou tem que ser no forno elétrico? Ele dá certo tanto no forno elétrico quanto forno do fogão, tá, gente? Então eu volto para mostrar para vocês quando essas duas massinhas estiverem prontas, eu vou mostrar o resultado delas. Então, bora levar esses bolos para assar então. Então, pessoal, bora lá então fazer o nosso bolo de cenoura fofinho, maravilhoso. E o que a gente vai precisar então, pessoal, para fazer esse bolo maravilhoso? Nós vamos estar utilizando então 450 gramas de cenoura picada. Dá em média 4 cenouras médias, desculpa. Nós vamos utilizar também 340 gramas de óleo, né? Eu tô usando óleo de girassol, mas vocês podem usar o óleo de soja também, sem problema. Equivale, então, essas 340 gramas, equivale a 2 xícaras, tá? De óleo. 570 gramas de açúcar, eu tô usando açúcar refinado e equivale a 3 xícaras, tá, gente? Vamos utilizar também 6 ovos, tá? Eu tô utilizando ovos médios, então em temperatura ambiente, tá? E isso é super importante. Ele influencia bastante na textura da nossa massa, tá? Então, procurem utilizar os ovos em temperatura ambiente. 520 gramas de farinha de trigo, eu tô utilizando sem fermento, tá? Equivale, então, a 4 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de fermento em pó e uma pitadinha de sal, tá? Que ele ajuda a realçar o sabor do nosso bolo, tá? Como a gente vai fazer então? A gente vai levar então a cenoura, os ovos e o óleo no liquidificador, tá? Nessa primeira etapa, tá? Então eu vou posicionar o meu liquidificador e depois a gente utiliza os ingredientes secos. Agora com o meu liquidificador aqui posicionado, a gente vai começar a colocar os ingredientes líquidos, tá? Junto com a cenoura. Então a gente vai acrescentar agora o óleo. E os ovos. E vamos colocar agora as cenouras, tá? E nós vamos bater esses ingredientes até ele formar um creme homogêneo, tá?
Quando chegar ao ponto que ele estiver com as cenouras praticamente todas moidinhas, todas trituradinhas, a gente vai começar a incluir os ingredientes secos. Aí numa bacia a gente vai fazer à mão, tá? Essa primeira parte é a única parte que a gente vai fazer no liquidificador. Então, vamos lá. Agora já batido um pouco da nossa primeira parte, que a nossa cenoura já tá praticamente moída. A gente vai acrescentar também nessa mistura o açúcar, tá? O açúcar pode ser colocado agora, então. Então, colocado o açúcar aqui dentro do liquidificador, a gente vai bater mais um pouco até misturar bem e criar aquele, então, creme bem homogêneo, tá, gente? Então, já batemos a nossa primeira parte, ó, como ficou bem amarelinho por causa da cenoura. Agora a gente vai pegar, então, numa bacia, vamos fazer a parte de acrescentar a farinha, tá? Que essa parte a gente vai misturar à mão, tá, gente? Quem quiser fazer no liquidificador, dá certo também, mas eu prefiro fazer essa parte na mão mesmo, principalmente para não bater muito a farinha e não ter um bolo muito elástico. Por quê? Porque quando a gente bate demais a farinha, a gente acaba desenvolvendo glúten. Então, ele pode fazer com que o bolo de vocês fique muito elástico, tá? Então, essa parte nós vamos fazer à mão. Então, bora lá que agora eu vou pegar a minha bacia, então, pra gente fazer essa parte. Então, agora aqui com a minha bacia, nós vamos acrescentar, então, a nossa farinha, tá? E vamos acrescentando aos poucos, então, a mistura que a gente fez no liquidificador, tá? Ó, vamos ajeitando aqui. E a gente vai mexendo, então, colocando um pouquinho da nossa mistura e mexendo. Ó, aqui, então, com o nosso fouet, a gente vem mexendo delicadamente só pra misturar esses ingredientes, ó. E se juntar esses bolinhos de farinha aqui, ó, é só tirar e tá tudo certo. A gente continua. E vamos mexendo. Pode ser feito com um garfo, pode ser feito com uma colher também, não tem problema. Nessa hora aqui não tem muita exigência, desde que mexa bem, tá? E misturem esses ingredientes. Ele vai virando uma papinha até se misturar bem os ingredientes, então, líquidos, tá? Então, vamos lá, vamos mexendo aqui. Ó, já chegamos na textura da massa, ó. Ela fica uma massa mais líquida, né? Então, agora a gente vai acrescentar aquela pitadinha de sal. É bem pouquinho mesmo. Ele ajuda a dar sabor no bolo de vocês, a realçar os sabores, né? E a gente vai acrescentar agora, por último, que sobrou, então, que é o fermento em pó. E agora a gente vai mexer por último aqui, né, que é o último ingrediente, já vamos colocar na forminha, então, pra assar essa massa. Ó, gente, já coloquei, então, a nossa massa nas forminhas, rendeu 2 forminhas, elas têm 20 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura, tá? Então, essa massa rende 2 bolinhos tranquilamente, tá? Então, agora a gente vai assar essas 2 massas em forno pré-aquecido a 180 graus por, em média, 35 a 40 minutos. Lembrando que pode sim
ser mais rápido ou mais devagar o processo devido ao forno de cada uma, tá? Então, e quem tiver dúvida se tá assado, se não tá assado, façam aquele teste velhozinho do palito, que é colocar o palitinho, se ele sair limpinho, é porque tá pronto. Mas lembrando sempre que nem só essa é a regra. Para ele estar pronto, ele tem que estar douradinho, tá, gente? Isso é importante também. Não adianta também ele estar assadinho por dentro e não tá douradinho por fora, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar depois para vocês como ficou então esses dois bolinhos de cenoura. Então, pessoal, para começar essa receita desse bolo de banana com aveia, nós vamos precisar então de 500 gramas de banana amassada, ó. Então eu vou colocar essa banana, ó, já amassei ela, tá bem amassadinha. Eu vou colocar então aqui na nossa bacia, porque essa massa nós vamos fazer ela totalmente à mão. Então não vai a batedeira, não vai ser utilizado o liquidificador, nada. Ó, então com a nossa banana amassada aqui, a gente agora vai acrescentar os ovos. A gente vai utilizar nessa receita então 8 ovos inteiros e em temperatura ambiente. Então a gente vai misturar agora essa banana com os ovos, com a ajuda então do nosso garfo. A gente vai fazer então uma papinha agora com esses ingredientes. Então aqui a gente vai mexer até incorporar a banana e os ovos, tá? Ó, com os nossos dois ingredientes já bem misturados, a gente vai acrescentar agora uma pitada de sal. Vamos mexer. E agora a gente vai acrescentar então uma colher de sopa de canela em pó. E vamos misturar novamente. Ó, com bastante delicadeza, né, pessoal? Porque a canela, ela pode começar a voar se a gente começar a bater muito forte, muito rápido. Aí ela começa a voar canela para todos os lados. Vamos misturando bem até essa canela dissolver nesses ingredientes. Um cheiro maravilhoso que fica da canela, né, gente? Ó, feito isso, agora nós vamos acrescentar então o óleo e o açúcar. Eu tô utilizando o óleo de girassol e eu vou acrescentar então aqui uma xícara de óleo de girassol. E vamos mexer novamente. Em seguida, agora a gente vai acrescentar então uma xícara de açúcar mascavo. Ó, vamos acrescentar então uma xícara de açúcar mascavo. E vamos misturar novamente, até mesmo para desmanchar, às vezes tem algumas bolinhas, né, do açúcar. Então a gente vai mexendo e já vai desmanchando essas bolinhas. E vamos fazendo uma pastinha. Então aqui a gente vai mexer até formar uma mistura mais homogênea, tá, gente? Então aqui a gente vai desmanchando então os pedacinhos de açúcar,
O que tiver de pedacinhos de banana muito grande também a gente já vai desmanchando, para poder começar a acrescentar os ingredientes secos. Agora, pessoal, a gente vai começar a acrescentar os ingredientes secos, tá? A gente vai acrescentar agora a aveia, tá? A gente vai utilizar, então, 2 xícaras de aveia em flocos finos, tá? 2 xícaras de aveia de flocos finos, então. Ó, a gente vai acrescentando, ó. Ó, essa é a aveia de flocos finos, tá? Ó, aqui então a gente tem 2 xícaras e a gente vai acrescentando e vai mexendo, ó. Vai acrescentando e com o garfo vai mexendo. Então a gente vai fazer isso até a gente incorporar toda essa aveia na nossa massa. Ó, gente, já misturamos então a nossa aveia e agora a gente vai acrescentar a nossa farinha de arroz. Então, nessa receita, nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de arroz. A gente vai fazer do mesmo modo que a gente fez a nossa aveia. A gente vai colocando aos poucos, vai misturando e vai mexendo. Ó, vai colocando e vai misturando e mexendo aqui, né? Pra não ficar aquelas pelotinhas da farinha. Ó, e assim a gente vai sucessivamente colocando essa farinha então na nossa mistura e vamos misturando aqui. Agora já com a nossa farinha toda, ela já dissolvida aqui na nossa mistura, nós vamos acrescentar o polvilho doce, tá? A gente vai utilizar nessa receita, então, 2 xícaras de polvilho doce. A gente vai fazer o mesmo esquema, vamos colocando aos pouquinhos e vamos mexendo, então, aqui na nossa mistura. Até a gente dissolver todo esse polvilho doce aqui nessa mistura. Então, com todo o nosso polvilho já misturado, a gente vai acrescentar agora meia xícara de aveia em flocos. Ó, a gente vai colocar então essa aveia. E vamos misturar. Ó, bem misturado. Agora a gente vai acrescentar por último o bicarbonato e o fermento em pó, tá? Por que a gente vai utilizar os dois? Porque é uma massa pesada, então ele precisa de muito mais força para crescer, né, gente? Então a gente vai acrescentar então aqui nessa mistura meia colher de sopa de bicarbonato e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Ó, bicarbonato e o fermento em pó. E nós vamos delicadamente agora misturar nessa mistura, sem bater muito, né? Opa, fazendo uma sujeirinha aqui, mas não tem problema. Ó, eu quis botar nesse recipiente aqui porque fica melhor para vocês observarem, então. Então, a gente vai terminar aqui de mexer esse bicarbonato e esse fermento e nós vamos colocar, então, nas nossas formas para tá assando, então, esse bolo de banana. Então, pessoal, distribuí minha massa, então, em 2 forminhas.
Cada forminha ela tem 20 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Nós vamos assar então essas duas massas por, em média, 35 minutos a forno pré-aquecido 180 graus, tá, gente? Então é em média 35 minutos, podendo mudar dependendo da potência de cada forno, né? Às vezes pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Então a gente vai assar esses bolinhos, eu volto para mostrar para vocês então como ficou os nosso bolo de banana. Então, pessoal, ó, tá assado então as nossas massinhas do bolo de banana. Ó, olha como cresceu. Olha como ficou bonito. E tá super cheiroso por causa da canela, tá? Vocês vão fazer, vocês vão ver o cheiro que fica na cozinha com questão da canela. Fica muito cheiroso, tá? Então agora a gente vai aguardar esfriar pra gente desenformar então esses dois bolinhos. Então, pessoal, ó, estamos com nossos dois bolinhos de cenouras prontinho, ó. Podem ver, eles ficaram bem douradinho, ó. Esse aqui já cresceu um pouquinho mais, porque eu coloquei um pouco mais de massa. Mas é isso aí, ó. Estão prontinhos, então, para nossa terceira aula, pra gente estar fazendo a decoração desse bolinho. Esse foi o nosso bolo de cenoura, então, pessoal. Então, pessoal, nossas massinhas Red Velvet tá pronta. Olha a cor que elas ficaram, tá? Ó, ela ficou bem escurinha, bem bonitinha. Ela deu aqui uma deformadinha aqui por fora, foi porque acho que eu não bati ela o suficiente na hora de botar na forma. Mas isso aqui, como esse lado aqui, ele vai pra baixo, não vai influenciar em nada na hora de fazer a montagem, então, desses bolos lindos que vocês vão ver como vai ficar na nossa terceira aula. Então, eu vou aguardar, então, eles resfriarem um pouquinho, né, pra depois desenformar. Mas vocês podem ver aqui nas laterais, ó, que com o desmoldante, ele já vai soltando um pouquinho já o bolo da forma. Então essa é a vantagem do desmoldante, tá? Então fiquem atentos que eu vou estar ensinando também lá no meu canal um desmoldante caseiro para facilitar a vida de vocês, tá? Então agora a gente vai aguardar descansar então para nós utilizarmos essa nossa massa maravilhosa na nossa terceira aula. Então, pessoal, voltamos então para nossa aula teórica agora sobre as massas. Muitas pessoas me perguntam por que muitas vezes o bolo cresce, ele tá enorme lá dentro do forno e depois ele baixa bruscamente quando a gente tira do forno. Por quê? Muitas vezes, gente, a gente coloca o forno para pré-aquecer por muito tempo. Aí, quando vai colocar o bolo lá dentro do forno, o forno já tá pelando de quente. O que acontece? O bolo cresce rapidamente, dá aquela douradinha por cima, mas por dentro ele não assou o suficiente. O que vai acontecer? Quando a gente tira do forno, ele vai baixar, né? Por quê? Porque ele não assou lá dentro, então não tinha como ele criar estrutura para ele se manter, tá? Muitas vezes, algumas pessoas perguntam, mas por que ele não cresce? Às vezes pode ser por causa do fermento. Às vezes o fermento ou já está vencido, ou ele já não está muito bom, tá? Então a gente tem que sempre cuidar para, às vezes, o fermento não ficar muito tempo ali dentro do armário, guardado, mesmo que não esteja vencido, mas ele já está aberto. Então ele pode, sim, já não estar tão bom para uso, tá? Então verifiquem sempre o fermento. A farinha com fermento também, às vezes, pode sofrer um pouquinho com o fato da gente deixar ela muito tempo guardada, ela já está aberta e a gente acaba não ocupando. Então ela pode sim também mudar um pouquinho a questão da força ali do fermento, porque pela questão da farinha estar muito tempo guardada também, tá? Então acontece sim. Às vezes o bolo racha, dá aquela rachadinha assim em cima. Também pelo forno às vezes está muito quente. Então ele vai crescer muito rápido e ele cria aquele rachadinho ali no meio. Mas eu vou dizer que particularmente eu acho um charme aquilo ali no bolo, acho tão bonitinho. Principalmente quando é aquele bolo que é o bolo que a gente não vai botar nenhuma cobertura, não vai botar nada em cima. Então eu acho bem legal, mas normalmente é porque o forno tá muito quente. Aí ele dá aquela rachadinha.
Mas, Kátia, o meu bolo, cada vez que eu vou desenformar, ele quebra no meio. Por quê? Porque provavelmente você foi tentar tirar o bolo da forma e desenformar antes dele estar pronto, antes dele estar frio. Então procurem deixar esfriar um pouquinho para poder desenformar. E quando for desenformar, dá aquela batidinha para ver se ele solta todo lá dentro, né? Que isso ajuda bastante, aí dá uma mexidinha assim, ele vai ajudar bastante na hora de tirar. Quanto à validade, eu recomendo o consumo até 5 dias. Lembrando que nem o bolo de banana, eu recomendo o consumo no máximo de 3 dias. Por quê? Porque a banana azeda com facilidade, principalmente se vocês forem deixar eles fora da geladeira, tá? Então eu recomendo, se tu quiser um pouquinho mais, que tu deixe na geladeira, mas no máximo 3 dias, porque depois de 3 dias o bolo já começa a ficar ressecado e já não tá mais tão bom para consumo, tá? Então eu recomendo até 3 dias. Quanto ao congelamento, que muita gente pergunta, posso congelar? Eu não recomendo, porque acho que perde demais a textura da massa quando a gente descongela. Mas quem quiser congelar, porque tem uma demanda muito grande e não tem tempo de fazer tudo, no máximo 15 dias congelado, bem vedado com plástico filme, e quando for descongelar, dentro da geladeira. Mas eu não recomendo quando é para bolo assim, bolo caseiro, congelamento, porque bolo caseiro é bom quando a gente compra ou quando a gente come depois que recém foi feito, né? Aquele bolo bem gostoso com um cheirinho de vó, né? Que a gente fala. Então eu não recomendo. Mas quem quiser, é no máximo 15 dias. E esses de frutas eu não recomendo o congelamento por causa da fruta, tá? Principalmente por causa da fruta. Quantas embalagens nós vamos falar no final da semana, então na terceira aula. Então eu acredito que é isso, então, gente. Eu passei o máximo de informações agora das massas. Quem tiver dúvida, outra dúvida que muita gente me pergunta, interrompendo aqui rapidinho. Quanto o tempo de assar do forno, tá? Muita gente pergunta, eu começo a contar o tempo, quando a gente fala assim, assar por em torno, em média, de 40 a 45 minutos. Muita gente pergunta, esses 40 a 45 minutos ele conta com o pré-aquecimento do forno? Não. Ele conta a partir do momento que a gente colocou no forno. Teve muita gente que vai dizer assim, mas que dúvida é essa? Não, gente, tem muita gente que tem dúvida, eu também tinha, e então agora eu vou explicar pra vocês. Não, é só depois, ele conta os 40 a 45 minutos no momento que tu colocou o bolo, dentro do forno, é o que conta o tempo que foi dito da receita, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, não vou me prolongar demais, né? Porque eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha que a gente fala demais, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que nós vamos abrir os nossos grupos para tirar dúvida. Não esqueçam de colocar as dúvidas de vocês aqui embaixo, né? Dentro do grupo, porque isso é importante, ajuda as colegas às vezes que não têm coragem de colocar a sua dúvida ali. Então quem puder ajudar, quem quiser ajudar colocando a sua dúvida, isso ajuda a colega que às vezes tem vergonha de se expor e não pergunta. Então vamos lá, vamos interagir, mandem as perguntas de vocês, os elogios, até mesmo as críticas, né? Isso é normal. E não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo do vídeo sobre a aula, o que gostou, se gostou e se tiver alguma observação sobre a nossa aula. Um grande beijo e até amanhã. Não deixem de assistir toda a nossa aula e não deixem de estar interagindo também dentro dos grupos, tá? Amanhã a gente se vê de novo, então na próxima aula. Um grande beijo e até mais!